Olá, crianças! Bom dia! A paz do Senhor para vocês! Então, hoje a tia Tati vai contar sobre a história de Daniel na cova dos leões. Isso mesmo! Ai, que medo que ele deve ter sentido, né? Lá na cova dos leões. Pois então, antes de contar essa linda história, a tia Tati gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no canal e deixarem o seu like para que esse vídeo seja divulgado para as outras crianças que ainda não conhecem a Jesus, tá bom? Combinado? Então, lá no livro de Daniel, no capítulo 6, fala de Daniel e a cova dos leões. Sim, Daniel, naquele ano, ele trabalhava para o rei Dário. E Daniel era uma pessoa muito amada pelo rei Dário. Rei Dário tinha o Daniel no seu coração, porque o Daniel, ele sempre fazia as coisas. O que acontece? Daniel despertou a inveja das pessoas que cercavam o rei. Isso, as pessoas ficaram com inveja de Daniel e começaram a tramar contra Daniel para que ele viesse a morrer. Então, Daniel, ele tinha o costume de orar a Deus 3 vezes ao dia. E foi aonde eles tiveram uma ideia de falar com o rei, de fazerem uma lei, um decreto que proibisse as pessoas de orarem a outro Deus, a não ser ao rei Dário. Naquela época, ele só poderia orar durante 30 dias para o rei Dário. Então, o rei lançou essa lei. Mas Daniel, ele não podia ficar sem orar a Deus por tanto tempo, porque ele amava muito ter esse relacionamento de oração com Deus. Então, ele continuou orando. E o que aconteceu? Aqueles homens, ele estava orando na sua casa, e aqueles homens passaram e viram Daniel orando. Ele foi lá contar para o rei que Daniel estava orando para o seu Deus. E o rei, muito triste, teve que lançar Daniel na cova dos leões. Ele não queria fazer isso, porque ele gostava muito de Daniel, mas o Daniel desobedeceu a lei que o rei tinha feito. Então ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. E Daniel foi levado até a cova dos leões. Chegando lá, na cova dos leões, o Senhor enviou um anjo. Sim, um lindo anjo que protegeu. Ele não deixou que o leão devorasse Daniel. Ele protegeu Daniel a noite toda. E o rei estava tão triste que ao amanhecer ele foi logo cedo para a cova dos leões, na esperança de Deus ter salvado Daniel dos leões. E ele chegando lá, ele chamou por Daniel. Daniel, venha para fora. E Daniel saiu feliz e saltitante, porque Deus o havia guardado, o havia livrado dos leões, de ser devorado pelos leões. Criança, sabe o que eu aprendo com isso? Que Daniel, ele foi fiel a Deus, ele não deixou de orar a Deus, ele não teve medo, ele teve fé. Ele teve fé no nosso Deus, porque só Deus pode nos livrar de todo mal. E que nesta manhã vocês fiquem com essa palavra no seu coração, guarde essa palavra, porque Deus, ele pode nos livrar de todo mal, de toda doença. Esse Covid que está por aí, crianças, vamos orar a Deus e ter fé no nosso Deus, assim como Daniel orou e teve fé. Ele não deixou de orar diante da dificuldade, das adversidades. Ele continuou orando, mesmo correndo o risco de ir parar na cova dos leões. Ele não teve medo, porque o Senhor enviou o seu anjo. Então, que nós venhamos orar ao Senhor para que todo mal cesse.
E nós podemos estar juntos novamente nas nossas aulinhas dia de domingo, na EBD, tá bom? Um grande beijo e não se esqueça de deixar o seu like. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alta a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alta a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Que não tem mais medo